sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós estamos estudando de maneira sequencial, expositiva, o livro de Gênesis, pela graça de Deus, pelas suas misericórdias. E nós estamos então hoje no capítulo 12 e leremos do verso 10 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram? Rogério, você aumenta um pouquinho ali para mim, por favor. Diz assim a palavra de Deus, verso 10, Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é a minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós somos dependentes do teu Santo Espírito, que ilumina o nosso coração, que aquece a nossa alma, Senhor. E nós precisamos nesta hora que o Senhor traga sobre a nossa mente, Senhor, a centralidade da tua palavra. Que o Senhor livre o nosso coração de toda distração, Senhor. Que o Senhor possa aplicar essa palavra lida aos nossos corações. Que a tua igreja aqui presente seja edificada, fortalecida, encorajada a caminhar contigo. Em o nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, nós estamos vendo a caminhada de Abrão, vou chamar de Abraão, porque o nome depois foi mudado, vocês já sabem, de Abraão, desde Ur, a cidade que ele vivia com seu pai e sua família. Nós vimos que Deus se revelou a Abraão e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para um local que eu lhe mostrarei. Deus deu essa ordem, nós estudamos no capítulo 11, capítulo 12, nós vimos isso. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma terra, daria a ele um local onde Deus faria a sua possessão. Deus prometeu a Abraão que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso se cumpre na pessoa
de Cristo Jesus, o Messias enviado, que nasceu de uma família hebraica, uma família judia, uma família descendente de Abraão. A palavra de Deus então nos apresenta agora algo que é tão comum, algo que nós temos nos nossos dias com uma certa preocupação. E o tema dessa noite então será o perigo das demandas desta vida. O perigo das demandas desta vida. O texto nos apresenta que havia fome naquela terra. Se você tem que ficar com a sua Bíblia bem aberta, sempre aberta, tá bom? Porque nós sempre vamos para os textos bíblicos e vamos sequencialmente expô-lo. Vamos lá, verso 9, nós não lemos o verso 9 hoje. Diz assim: depois Abrão partiu dali. Dali onde? Na região de Betel. Na região onde era a terra prometida, mas que ainda não tinha dado posse a Abraão. Ele partiu dali, e o que acontece? Indo sempre na direção do Neguebe, caminhando, num contexto onde havia sim desertos, regiões desérticas, e diz o texto, havia o que naquela região? Verso 10, fome, fome naquela terra. Amados irmãos, há algo que seja mais natural de alguém procurar solução do que querer matar a fome? A demanda mais comum, na verdade essencial para a vida, do que se alimentar, ter comida, não é algo que nós podemos dizer necessário, uma demanda necessária. O texto diz que havia fome naquela terra. Mas nós temos aqui nessa porção de texto que lemos, um momento muito singular. Nós vamos ver que as Escrituras Sagradas, ela é de fato a palavra de Deus. Porque se o Rogério Gomes fosse escrever as Escrituras, Rogério, se eu fosse escrever revelando quem é Deus e que Deus é esse, eu não colocaria essa página aqui no capítulo 12. Não é assim que nós fazemos? Quando a história não é boa, o que nós fazemos? Viramos a página e deixa baixo essa história. Mas as Escrituras, ela é inspirada por Deus. E Deus expõe Abraão como aquele que foi chamado e recebeu uma dádiva do chamado de Deus, mas também agora o seu fracasso, a sua dificuldade aqui diante de uma circunstância corriqueira, a circunstância da fome. Desde que aconteceu a queda, sempre houve fome na terra, sempre houve dificuldades e problemas que a terra sofre devido a terremotos, a sequidão, a falta de chuva, sempre houve. E o que aconteceu aqui? Abraão está diante de uma situação onde ele olha para a sua comitiva. Quantos vocês acham que estava com Abraão, Sara e quem mais acompanhava ele? Ló. Isso aqui a gente já sabe. Ló, o sobrinho, estava com ele. Mas não era um grupo de 10, 12, 20 pessoas. O grupo de pessoas que saiu lá de Ur, que vai percorrendo esse local, esse território, até chegar à terra prometida, era uma caravana de aproximadamente 500 pessoas. Não era apenas algumas famílias, era um grande grupo de pessoas. E diz o texto que agora Abraão observa ao seu redor. E o que ele vê? Seca. Ele vê deserto. Ele vê um local onde não há rio. Ele vê fome. Ele percebe a fome. E essa demanda agora faz com que a sua confiança em Deus seja de fato confrontada. Nós podemos dizer, as demandas dessa vida barra a dependência de Deus, ou versus a dependência de Deus. Demandas, sustento é mais do que necessário.
Alguém já mudou de cidade a trabalho? Levante a mão. Meu pai levanta as mãos e os pés. Que vai faltar a mão, né? Você já mudou de local, de região para trabalhar? Veio lá de Coromandel, Márcio. Veio perto, viu? Dá para visitar. Tem gente que vem de longe, Paraná. A realidade é que nós mudamos de cidades em busca de sustento. E não está errado. Não está errado. É uma necessidade da vida. Mas um pastor, há pouco tempo, lá na conferência Old School, disse algo que eu achei bem impressionante. Ele disse, um crente, antes de mudar, ele ora. E antes de levar a sua família, ele pesquisa se lá naquele local há uma igreja bíblica para levar a sua família. Olha que interessante. Há uma demanda, não há? Há. Mas há uma necessidade que é temer a Deus e confiar em Deus. Algo que somente crente vai fazer. As pessoas que não conhecem Deus, lá estão preocupados se Deus está lá ou se tem uma igreja de crente lá. Não. As demandas, nós vemos hoje, por exemplo, a pressão que há para o casamento, não é assim? A moça faz 30 e poucos anos, já fica assim, mas quem faz isso é principalmente o povo da igreja, né? Porque aí é o povo casamenteiro, né? Alguém disse aqui, acho que foi o Márcio, não apresenta solução, Márcio, mas cobrança apresenta, né? Falei assim, ó, tem uns 3 rapazes lá, gente boa, crente, mas não apresenta a proposta. E fica falando, você vai casar? Não. Vamos casar com quem, amada irmã? Casar com quem? A demanda do casamento. É melhor a solteirice do que casar com alguém incrédulo e ímpio. Prazeres desta vida, quanta demanda há no nosso coração para experimentar prazer, experimentar algo que possa mover o nosso coração dizendo, como eu sou realizado fazendo isso. O nosso coração, ele produz essas demandas. Não é que está errado. Nós podemos nos embaralhar diante das demandas. Nós precisamos do discernimento de Deus para nós não tropeçarmos nas demandas. E aqui nós temos então um texto onde Abraão tropeça. O pai da fé, agora as escrituras apresentam como um homem que manifestou dificuldade diante de uma demanda. O texto diz que Abraão desceu para o Egito. No nosso texto aqui, o versículo 10, diz assim, foi para o Egito. No original, os estudiosos apontam que esse termo aqui apresenta uma descida para o Egito. Abraão foi para o Egito. Abraão desce para o Egito. E o que aconteceu? Abraão agora atende ao que o seu coração deseja. Ele olha para o lado, vê deserto. Ele olha para o outro, deserto. E ele sabe muito bem que lá no Egito tem o que lá? Quem falou? Muito bem, isso aí. Lá no Egito tem o Nilo. Lá no Egito tem grandes, aqueles, fugiu o nome, que cereais, celeiros, para colocar grãos, porque o Nilo, o ano todo trabalha passando no meio do Egito, e a plantação era o celeiro, era o Brasil da época, o celeiro do agronegócio era no Egito, e Abraão sabe que a fome está apertando, e diz o texto, diante desse momento, ele fala, descerei para o Egito. Note que ele desce para o Egito, e a partir do momento que ele desce para o Egito, nós temos algo aqui que nós precisamos nos aprofundar, cavar mais profundo. O que significa o Egito? O que o Egito sempre apontou? O Egito é símbolo para esta vida comum, uma vida distante, uma vida incrédula a esse Deus Todo-Poderoso. Não é um bullying contra os egípcios. Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito, houve conversões de egípcios. Deus não tem nada contra uma raça. Mas o Egito representava
tudo aquilo que o povo de Deus agora não seria. Era um povo que tinha soluções fáceis, naturais inclusive. E o texto nos apresenta então, que agora Abraão desce ao Egito. E diz o texto, para ali ficar. Aqui não vai deixar claro, mas o termo também aqui é que ele não foi para morar lá para sempre. A ideia de que ele foi para lá para se refugiar enquanto a seca, a fome está para todos os lados. Então ele vai para o Egito. E note o que acontece. Acontece algo muito perigoso. Após abrir uma concessão, após não buscar, quem tinha chamado ele para sair de Ur? Deus. Quem desce para o Egito? Abraão. É quase que você dissesse assim, Abraão desceu sozinho para o Egito. Se você notar, do verso 10 ao verso 20, Deus não fala com Abraão em nenhum momento. Abraão desce sozinho, desce segundo os seus próprios pensamentos, desce segundo as suas próprias necessidades. Abraão desce para o Egito achando assim, eu sou o Deus, ou melhor, eu sou o homem que Deus deu a promessa. Por um lado a gente pode dizer, ele foi 100% homem, né? Natural. Ele foi um homem que temeu. Eu sou o homem que recebeu a promessa de Deus. Eu vou para o Egito, porque senão eu vou morrer de fome. Algo que seria simples, se nós notássemos, não notássemos as consequências que isso trouxe. Abraão faz uma concessão, e a primeira coisa que acontece com Abraão foi o quê? Verso 11. Vamos juntos? Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ora, bem sei que você é mulher muito bonita. A mulher aqui é Sarai, Sara. Ela naquela época ainda não tinha filhos. Uma mulher vivia naquela época de Abraão ainda 130, 140 anos, tranquilo. Ela não tinha tido filhos, ela já tinha 65 anos, mas ainda era uma mulher que a beleza estava conservada. E diz o texto que Abraão olha para a mulher. E diz o texto que a partir do momento que ele olha para sua esposa, ele diz, você é mulher bonita. Mas ele não está fazendo um elogio aqui. Ele está fazendo uma constatação. Você é uma mulher bonita. Mas o problema é que eu sou seu marido. E nós entramos no Egito. A partir daqui é Egito. O que toma conta de Abraão? O medo. A partir de uma decisão de ir para o Egito, o coração fica atemorizado, o coração fica angustiado. E Abraão só vai degringolando. A palavra de Deus, lá no Salmo 42, verso 7, diz algo que você conhece. O que diz lá? Diz assim, um abismo chama outro abismo. Um erro provoca outro erro. E a mentira começa a se aumentar, a volumar, a ponto de Abraão dizer para os egípcios, essa mulher aqui, ela é minha irmã. Sara é apresentada por Abraão como sua irmã. Amados irmãos, observem a descida espiritual de Abraão. Ele desce para o Egito sem consultar Deus. Ele fica com medo porque diante da distância de Deus, crente, ainda mais crente, sobretudo crente, vai ficar atemorizado, vai ficar angustiado, vai ficar com o coração na boca, porque sabe que não está no centro da vontade de Deus. Está andando num lugar que não deveria.
E diz o texto que agora ele mente, dizendo uma proposta daquelas mais vergonhosas que nós temos nas Escrituras. Diz para eles que você é minha irmã. Abraão arrisca perder a honra. Abraão arrisca perder a pureza da sua esposa em nome do medo que estava sentindo, em nome da demanda, a fome. Diante de tudo isso, nós vemos de fato uma circunstância caótica. Diz o texto bíblico que tudo que Abraão pensou, aconteceu. Olha lá o verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Segundo Augusto Nicodemos, o véu foi adotado mais à frente. Até então as mulheres, ainda mais naquela região, não tinham o véu cobrindo o seu rosto. Os mesopotâmios fugiu qual povo que trazia depois a prática de cobrir o rosto da mulher. Quando os homens egípcios viram aquela comitiva e quem era aquela mulher bonita, eles logo falaram, agora nós vamos ter que interrogar esse povo aí, vamos parar essa comitiva, vamos conversar com esse homem aí. E Abraão, agora diz o texto, os príncipes de Faraó, elogiá-la diante de Faraó. E a mulher, olha só, aqui começa mais uma etapa da descida moral e espiritual de Abraão. Quem é Sara na história da igreja, do povo de Deus de Israel? A matriarca da fé. Você já pensou a matriarca da fé agora levada, observe, quem diz que a palavra de Deus não apresenta os erros do machismo? Aqui, ó. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram a esposa, a irmã, viram a mulher, perde o nome. Por quê? Porque eles trataram ela como um objeto, algo que pode ser levado para lá e para cá. Sara no Egito é tratado como uma mulher que qualquer homem poderia chegar e dizer, se ela é sua irmã, então vamos levá-la. Levá-la para onde? Para o harém. Algo muito comum naquela época dos reis pagãos. Reis que não temiam a Deus. E essa prática, na verdade, nós temos essa prática da poligamia, desde a queda, nós temos ela muitas vezes se manifestando, inclusive na descendência de Sem, que é o povo de Deus. Porque Abraão, ele conta uma meia verdade. Alguém já diria que uma meia verdade é o quê? Uma mentira completa inteira. Abraão, de fato, é meio irmão de Sara. Terá, o pai de Abraão, também é pai de Sara. Só que mães diferentes. Quando Abraão conta essa história, quando ele apresenta essa história, ele apresenta como uma tentativa de escape daquele momento. Mas o texto bíblico vai nos apresentar então que Abraão, esse homem de Deus, colocou tudo a perder. Coloca tudo a perder. Mas eu quero a ajuda de vocês. A igreja, por favor, leia comigo o verso agora 17. Vamos juntos, bem fortes. Vamos lá. Porém, o Senhor e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Só a primeira parte, vamos lá? Porém, até aí. A história está indo. Abraão está trocando as mãos pelos pés. A coisa está só degringolando, só piorando. E aí intervém esse Deus que você conhece. É um Deus gracioso e misericordioso. Que quando você estava perdido, mesmo você perdido, Ele se revela gracioso. Diz o texto,
Porém, a mentira, aquela história toda esquisita, estava lá apresentada. Mas Deus, vendo o que estava acontecendo, Ele vai intervir. Amados irmãos, o texto, eu estudei várias vezes, eu tinha a curiosidade mais a fundo, procurar respostas a respeito dessa circunstância. Eu achei uma resposta bem interessante. Cadê o nome dele? Esqueci. Anotei. Bruce é o comentarista da cultura cristã, excepcional. Ele diz algo que me deixou muito convencido. O texto não revela que Sara foi tomada sexualmente pelo faraó. O texto aponta que Sara foi levada, sim, para um harém. Duas informações. Uma mulher, para ser tomada pelo faraó, por um rei naquela época, quanto tempo Esther ficou sendo preparada? Aproximadamente 1 ano. Era praxe. Uma mulher para ser tomada por qualquer rei pagão que de repente teria compromisso nenhum com ela, só para fazer dela uma mulher chamada de esposa, mas na verdade não tinha um relacionamento. Algo que totalmente desagradava a Deus e nunca foi prática do povo de Deus. Mas os reis pagãos faziam isso. Outra informação interessante: quando uma filha de Davi, filha de, oh meu Deus, agora fugiu, Diná, de José, isso, irmã de José, filha de Jacó, Diná. Você lembra o que aconteceu com Diná? Ela foi o quê? Ela foi estuprada. E diz o texto bíblico, lá depois você pode ler em casa, lá no capítulo 34, diz assim, aparece a palavra, a violentou. E também outras passagens, quando diz que um homem tomou a esposa ou a mulher sexualmente, diz assim, levou e deitou-se com ela. Então nós não temos aqui nenhuma dessas evidências. Então, o que aconteceu? O texto diz, quando Deus viu aquela besteira que Abraão estava fazendo, manda uma praga rápida, possivelmente na mesma semana que levou Sara para o harém. Muito provável, uma doença ou doenças, não só somente sobre Faraó, deve ter pego todos os príncipes de Faraó, uma doença venérea, que rapidamente eles começaram a pensar assim, será que não foi por causa dessa mulher que nós trouxemos para cá, não? Uma coisa eles eram, sempre supersticiosos, procuravam logo saber o que aconteceu. E o texto nos apresenta que uma praga foi colocada por Deus, providencialmente, para que os egípcios não tomassem a matriarca Sara e fizesse dela mulher com a sua honra, a sua pureza também violentada por Faraó. O texto nos apresenta então que agora Deus intervém de maneira graciosa. Abra comigo, eu quero que você abra a sua Bíblia, depois você volta para Gênesis aí, hein? 15:3, Provérbios 15:3. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Provérbios capítulo 15, verso 3, bem forte. Se a sua versão é diferente, leia aqui na tela conosco. Vamos lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aleluia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus e os bons. Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo. Deus viu o pecador, Abraão. Deus estava com os olhos sobre aquele acontecimento. Deus viu a intenção e o propósito de Faraó. E não era um propósito de simplesmente tratá-la muito bem. Era, na verdade, tomá-la. E se de fato Abraão não tivesse mentido, provavelmente Abraão já era um homem morto. Vendo tudo isso, Deus, os seus olhos estando sobre Abraão,
o homem que Deus chamou para caminhar na dependência dele. Vendo Deus com seus olhos sobre também Faraó, a sua intenção maligna, Deus interviu com misericórdia, Deus interviu com uma ação direta. E o que aconteceu? Agora volta o seu texto lá em Gênesis 12, olha só, texto maravilhoso para nós observarmos. Diz o texto que agora Abraão recebe uma repreensão de Deus. No verso de número, é o verso 18. Foi assim que aconteceu? 12, 18. Foi Deus que repreendeu Abraão? Faraó. Um ímpio. Alguém que não conhecia nada de Deus, dos valores de Deus, se levanta. Alguns dizem que possivelmente Sara tenha contado. A gente não tem essa informação. Mas o texto diz que Faraó levanta, procura Abraão e diz assim: por que você mentiu? Por que você não me contou que ela era sua irmã? Por que você fez isso comigo? Amados irmãos, dura coisa é ser repreendido por alguém que não conhece a Deus, não é verdade? É uma das maiores tristezas de alguém que ama o Senhor Jesus e toma uma dura, um puxão de orelha, e sabe que a pessoa está certa, e você, como filho de Deus e filha de Deus, tem que ouvir e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. Abraão, o pai da fé, é repreendido por um faraó pagão, um homem que não teme a Deus. Mas Deus, o texto nos apresenta, que utilizou de Faraó para repreender Abraão. Amados irmãos, eu quero deixar nessa noite algumas aplicações importantes para nós. E a primeira começa quando nós temos um homem que confia em Deus, mas por causa de algo que a gente conhece muito nos nossos dias, é o pragmatismo. O que é pragmatismo? Se for algo mais fácil, eu faço. Independente se de fato honra a Deus ou não. É isso que as pessoas que não conhecem a Deus fazem. Elas tomam qualquer meio para solucionar uma demanda dela, seja ela de ordem qual for. Como eu mencionei, o casamento está ruim? Todo mundo merece ser feliz. 5, 10, 15 anos casado, eu vou consentir nesse adultério, porque simplesmente é uma necessidade que eu tenho. E a pessoa que pensa assim, concede a uma demanda que é natural da carne, da natureza humana, mas como resposta àquilo que ela, na verdade, deseja solucionar. A partir do momento que temos negócios a fazer, não é assim? Aí o negócio é bom, mas o negócio tem que mentir. Pragmatismo. Nós temos concessões que aí fora todo mundo vai dizer: não, pode fazer. O risco é pequeno, é uma mentira pequena. As concessões, amados irmãos, ela é marcada pela nação, pela figura que a palavra de Deus apresenta, uma cultura egípcia, uma cultura pagã. Eu repito, uma cultura marcada pelo pragmatismo. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Versículo 10, capítulo 11, Deuteronômio, versículo 10. Vamos ler a terra que Deus prometeu? Olha só a terra que Deus prometeu, verso 10 até verso 12. Diz assim, Deuteronômio capítulo 11, verso 10. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes, e depois tinham de regar com o pé,
como se a plantação fosse uma horta. O que ele quer dizer aqui? Era um local onde o cultivo era fácil. A irrigação era boa. Verso 12. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva dos céus, não tem rio. A terra prometida que Deus prometeu ao povo de Deus não tinha rio como o Nilo. Deus apresenta: vocês tomarão posse de uma terra, mas diferente do Egito, vocês terão que confiar em mim. Eu mandarei a chuva dos céus. E assim que o povo de Deus foi tantas vezes abençoados, plantava-se de tudo, porque Deus enviava chuvas e que descia das montanhas e formava rios caudalosos, rios que poderia passar a irrigação de toda uma nação. Como? Dependentes de Deus. Amados irmãos, eu quero nessa noite refletir com os irmãos as propostas rasas e fáceis que o mundo nos apresenta. Tomar a iniciativa de uma solução vinda do Egito, vinda do mundo, é uma tentação contra você e contra mim. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 31, verso 1. Isaías 31, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 31. Vamos ler juntos? Ai dos que descem ao Egito e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, mas nem... Olha aqui para nós. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, em busca de solução, em busca de respostas. Ai desses, porque eles colocam os seus olhos naquilo que esse mundo oferece: sucesso, riqueza, resposta rápida. E o texto diz: eles confiam em carros de guerra, eles confiam no que eles possuem de material. Tudo que tem de bens materiais, eles colocam a sua confiança. Ser vitorioso é ter alguém que tem tudo isso. E o texto diz: mas não olham para o Santo de Israel. Você pode ser o homem mais rico da terra. Você pode ter tudo vindo da mão do Senhor. Porque Deus pode dar para quem Ele quiser. O pecado não está em ter, o pecado está em colocar os nossos olhos, colocar o coração na solução que vem do Egito, que vem desse mundo. E o reflexo vai ser distância de Deus, apartamento da presença e da intimidade com Deus. O texto nos mostra que agora esses que colocaram os seus olhos no Egito, buscando respostas, o que eles não fazem? No final do verso 1, eles não fazem o quê? Não, o quê? Nem buscam o Senhor. Amados irmãos, nós temos tantos desafios, tantos desafios. A sua vida profissional pode ser uma grande bênção, como pode ser também um grande problema. Desde que nós venhamos a confundir aquilo que de fato vem de Deus
e o que vem deste mundo. A relação aqui está: vocês deveriam buscar o Senhor e não aceitar a proposta, Israel, a proposta que o mundo vai oferecer. É aquele trabalho que não tem nenhuma condição de honrar a Deus, porque tudo é fraudulento. É aquele tipo de namoro que você já sabe que está errado desde o momento que começa a conversar com a pessoa, porque não tem nada a ver com o povo de Deus. É aquele tipo de conversa, o homem com a mulher, que começa a pender para a malícia, e você já sabe desde o início que o objetivo final é distância de Deus e queda. A palavra de Deus nos apresenta que essas concessões ao mundo, ao Egito, trouxe para Israel, trouxe para Abraão um distanciamento do Senhor. Mas agora nós temos esperança. Volta a sua Bíblia lá em Gênesis 12, porque nós vamos ler agora o final dessa história. Gênesis 13, para você agora observar algo que até então você não viu. Gênesis 13, olha o que diz. Antes de Gênesis 13, eu quero que você faça um exercício aí comigo. Leve os seus olhos na página do versículo 8 do capítulo 12. Diz que Abraão, passando dali para o monte a leste de Betel, certo? O que ele fez? Armou a sua tenda, ficando em Betel, a leste de Ai, e ali edificou um altar ao Senhor. Qual foi o momento que Abraão edificou um altar ao Senhor ao tomar a decisão de descer para o Egito? Qual foi? Qual foi o momento que ele toma a decisão? Cheguei no Egito, cheguei bem, vou levantar um altar ao Senhor. Estou tomando a decisão de ir para o Egito, eu quero ir para o Egito, eu vou levantar um altar. Levantar um altar, o que significa, Paulo? Levantar um altar era: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a direção de Deus para a minha vida e para toda essa comitiva que aqui está, porque quem me chamou foi Deus, foi o Senhor Jeová. O Senhor Deus não foi buscado por Abraão no Egito, e em toda a passagem dele no Egito, ele não levanta um altar ao Senhor. Capítulo 13, verso 1, observe, vou ler até o verso de número 4. Acompanhe atentos aí, irmãos e irmãs. Abraão saiu do Egito, depois que o faraó dispensou ele, né? Mandou até guardas, vai que ele desiste de ir embora. Vai embora daqui. E com medo também que Deus fizesse algo contra ele, mandou que os guardas escoltassem bem. Quando Abraão passa a fronteira do Egito, foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. O que ele fez? Voltou para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E quando ele volta, ele faz algo importantíssimo. Diz o texto, olha só: até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Vamos juntos? E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Aleluia, porque eu tenho uma observação importante para você. Qual é a sua fase? A sua fase é da tentação do Egito? O momento histórico que você está vivendo são tentações que o Egito está oferecendo? Porque se for, lembre-se, o seu lugar não é no Egito. Uma frase que Dona Fátima Góes sempre disse, e eu levo para a vida, é: o mundo não tem nada para filho de Deus. Toda vez que eu fui, quebrei bem a cara, bem rachada em quantas partes? 16 partes. E logo voltei pela graça e misericórdia do Senhor.
A palavra de Deus diz assim, que agora você está vendo que o seu lugar não é no Egito. Não aceite a proposta que você diz, ela é vantajosa. Ela é rápida. Mas ela tem um preço muito alto. Roubar de você a intimidade com Deus. Roubar de você a comunhão com o Senhor. Deixar os seus ouvidos surdos à voz de Deus. É isso que o mundo, é isso que o Egito faz. Mas possivelmente, tem alguém hoje, que já aconteceu comigo, louvado seja Deus, que eu experimentei disso, que já tropeçou. Está vivendo esse momento onde o Egito está tomando conta da alma. Amado irmão, você só está aqui hoje porque eu creio que essa frase hoje se manifesta sobre a sua vida. Porém, o Senhor, num domingo, trouxe uma palavra ao seu coração e você disse, eu vou me posicionar no Senhor, porque eu estou arrependido daquilo que eu decidi anteriormente. Eu quero convidá-lo a você nessa noite, não abandonar o altar do Senhor. A intimidade com Deus, a vida diante da palavra, porque a comunhão com Deus é algo que alegra o nosso coração, traz renovo para a nossa alma, e um filho de Deus distante, só vai encontrar tormenta para a alma. A palavra de Deus nos apresenta uma resposta muito clara. Pastor, mas as demandas são grandes, né? A gente conversou essa semana. Pastor, mas as provas são grandes. Só é grande na vida de filho de Deus. A palavra de Deus, de Jesus, disse assim, nem só de pão viverá, pode traduzir para qualquer coisa, nem só de lucro, nem só de uma vida prazerosa viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode ter uma demanda, mas eu já tenho 30 anos, como é que pode? Eu tenho minhas necessidades físicas, eu tenho minhas demandas. Diga assim, Senhor, consagre a minha vida. Eu passo um casamento atribulado, Senhor, olha só, ninguém merece. Aí você ora assim, Senhor, consagra-me para que eu possa ser uma bênção no meu casamento. Livra-me das propostas fraudulentas do Egito. Traga restauração em primeiro lugar na minha vida, para que eu possa ser canal de bênção na vida da minha esposa. A palavra do Senhor nos chama, valorize a comunhão com o Senhor. Ande com Ele, porque a intimidade do Senhor é para os que os buscam, o amam. E eu convido você a ficar em pé. A equipe de música tem um cântico, não tem?